Hoje o nosso estudo espírita é de perguntas e respostas, e quem irá contribuir são os nossos amigos Kelly Nascimento e André de Paula. Peço também aos nossos queridos internautas que continuem, enviando para a gente aqui no comentário deste vídeo sua dúvida, suas perguntas, Isso é muito importante, a participação de todos vocês. Então, um bom estudo, Um bom estudo a todos. Uma boa tarde a todos, boa tarde aos internautas, boa tarde, André. É com muita satisfação que estamos aqui para mais um estudo de perguntas e respostas. E estamos aqui com algumas, o pessoal está deixando para a gente, nos comentários as perguntas, e nós vamos aqui tentar responder. E se vocês também puderem fazer isso, vocês podem fazer nos comentários dos vídeos. Vocês deixam lá as suas dúvidas e traz aqui para a gente, André? E a gente tenta responder para vocês. Então, vamos começar. Tem muitas perguntas interessantes aqui, e nós selecionamos algumas. Tem uma aqui da seguinte forma: as pessoas com depressão podem estar sendo perseguidas por espíritos? Essa aqui foi enviada pela internet pela Zélia Dionísio. Então, a gente vê que tudo o que acontece conosco aqui vai da nossa sintonia, da nossa energia, de toda essa força que a gente tem, que às vezes a gente nem imagina, e que a gente vai vibrando, e a gente vai funcionando como se fosse um imã. Nós vamos atraindo para a gente coisas, pessoas e até mesmo espíritos, aqueles desencarnados também, que estão em sintonia com aquilo. Então, quem passa pelo processo da depressão, provavelmente tem ali alguns amiguinhos que estão ali naquela mesma sintonia. Não que são, às vezes a gente pensa assim, ela não tem depressão, ela está obsediada. Isso aí são espíritos que estão fazendo com que a pessoa fique dessa forma. Mas se a gente for pensar, é pela sintonia mesmo que a gente vai atraindo esses espíritos. Então, se a gente for olhar por esse lado, existe sim esses espíritos que também compartilham com as mesmas ideias, que estão naquela sintonia também, mas não porque a gente imaginar assim, ela está depressiva por causa daqueles espíritos que estão influenciando. Não. Primeiramente, somos nós. É a nossa sintonia, o nosso modo de ver as coisas, que faz com que a gente se aproxime, às vezes, de pessoas também negativas, não só espíritos desencarnados, não, André? Espíritos também encarnados. A gente vai sintonizando com espíritos que estão mais ou menos na sintonia daquela pessoa ali, da pessoa que está com depressão. Então, geralmente, eles estão acompanhados, sim. Como todos nós estamos acompanhados, tendo depressão ou não, todos nós estamos acompanhados deles. Alguns menos felizes, outros mais, dependendo também do dia em que a gente, da nossa vibração do dia, nós não temos uma mesma sintonia o tempo todo, nós somos uma mistura muito grande de sentimentos. Então, isso daí é quase que inevitável. Nós temos que nos vigiar bastante, orar e vigiar do Evangelho, nós temos que nos vigiar bastante, orar bastante, entrar em prece mesmo, mesmo a gente estando bem, porque muitas vezes nós esquecemos, Quando a gente está bem, a gente esquece de entrar em oração, de nos resguardar, de nos proteger, estar em sintonia com a divindade, a gente esquece de fazer isso. Mas então, a gente sempre nos vigiar para a gente estar em sintonia com esses espíritos mais elevados, para a gente conseguir viver melhor, para a gente conseguir viver mais tranquilos. Mas muitas vezes é até inevitável, vai ter dias sim que eu não vou estar bem, e que o que eu vou atrair para mim, vamos falar assim, no tempo daquele dia ou de 2 dias, vão ser amiguinhos mesmo que não estão
muito legais, né, que estão naquela mesma sintonia nossa. Por isso nós temos sempre que observar essa questão, né, dessa sintonia, o que a gente está recebendo, quais os nossos pensamentos, e a gente prestar atenção também é, quais esses pensamentos e as nossas atitudes que são realmente nossas. Porque tem algumas que a gente pensa e fala assim, nossa, mas eu não sou desse jeito. Eu estou fazendo assim, mas eu não sou dessa forma. Então, quer dizer, nós temos sim influências, né? Nós não podemos negar isso. Nós temos influências, sim. Mas nós temos que ser fortes o bastante, nos vigiar, para a gente não entrar num estado aqui de depressão. E não é só depressão, não. Tem inúmeras doenças aí, que é da mente, do nosso psicológico, começa primeiro na mente. Então, assim, qualquer tipo de sintonia ruim, é a gente tentar nos vigiar mesmo o tempo inteiro, para a gente não entrar num processo mais grave, né, num processo mais demorado, uma tristeza maior. A gente não, nós podemos sentir triste, assim, mas que não deixamos durar essa tristeza, né, perdurar por muito tempo. Nós nos vigiarmos, prestarmos atenção nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes, porque realmente, às vezes a gente fala, não, isso daí parece que não é meu, né, não é uma atitude assim que eu tenho diariamente. Então, nós temos sim, temos várias influências, sim, de várias formas. Nós temos influências, né, desses nossos amigos menos felizes aqui, mas temos influências também dos nossos amigos, dos nossos mentores espirituais que estão do nosso lado, estão tentando nos ajudar, estão tentando nos alertar. Pedimos ajuda a eles, né, ou a ele, que está sempre do nosso lado. Né? Sempre quando a gente precisar, a gente sentir que a gente está saindo dessa sintonia, nós não estamos bem, nos resguardemos, né? Faremos uma prece e para a gente tentar voltar à sintonia de novo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, amigos internautas. A gente pede licença, né, para entrar na casa de vocês, né, tentando responder essas perguntas. Todas aqui são muito interessantes. Não pense que a sua pergunta não é importante. Não pense que a sua dúvida é boba. Toda pergunta, ela tem o seu fundamento de ser. E na medida do possível, nós estaremos, né, respondendo cada uma delas. Então, né, coloque a sua pergunta lá nos comentários no canal, que vai acompanhando os programas que, na medida do possível, se ela não foi respondida agora, sua pergunta, com certeza, em breve nós estaremos aqui tentando responder. E se você me permite, Kelly, dentro desse comentário que você falou, né, ele é muito interessante, essa pergunta é muito interessante, porque a depressão, ela é uma doença, né, é, é uma tristeza da alma, né, que a gente não sabe exatamente de onde vem e nem por que ela chega. E, infelizmente, porque nós ainda vivemos num planeta de provas e expiações, nós estamos aqui porque nós não somos assim tão bentos, né, tão santos como gostaríamos de ser. E fizemos ao decorrer das nossas vidas pregressas algumas inimizades, que muitos já nos perdoaram, mas muitos também ainda insistem em nos cobrar pela dívida passada. E às vezes pode ter, por dentro de tudo que você falou, essa perseguição pode existir? Pode. Não quer dizer que todo quadro depressivo vai ter uma perseguição espiritual. Pode ter? Pode ter. Não é uma regra. Mas é importante perceber que você falou o ponto-chave, Kelly, que se chama sintonia. Quer dizer, quando a gente pensa, o nosso pensamento ele emite uma onda de pensamento dentro de uma faixa vibratória que ela sintoniza com aquelas mesmas faixas vibratórias do mesmo teor. É como se fosse um rádio que você mexe lá na sintonia para sintonizar essa ou aquela rádio da sua preferência. Então a gente vai sintonizar os nossos pensamentos com pensamentos do mesmo teor. E aí você fala assim, não, mas eu não estou bem, eu estou tendo dificuldade. É tudo que você falou, de sair dessa, estou tendo dificuldade de sair dessa sintonia de tristeza,
depressão. Qual que é o remédio? A oração, a prece. Lembrando que a oração é a ação da hora. Faz alguma coisa, sai do mesmice, sai daquilo, sai desse padrão, faça alguma coisa. O que? Qualquer coisa, faz uma caminhada, visite um amigo, faça uma aula de dança, tudo. Trabalhe, se dedique, seja voluntário. Tudo isso aí são processos que faz você sair de um padrão de vibração para um padrão de vibração de teor mais baixo para um teor de vibração maior. Desculpa, tá, Kelly? Tá. E aí eu acho interessante que a Andréia Mello também, ela enviou a pergunta dela pela internet também, e que ela falou, eu achei super interessante. A doutrina espírita coloca isso que ela falou aqui, ó. Nascemos com um planejamento reencarnatório. Certo, a doutrina espírita nos ensina isso. Aí ela pergunta, como podemos acessar esse planejamento ou intuí-lo? Como saber se estamos executando esse planejamento? Como saber se estamos confundindo os prazeres terrenos com os acertos planejados? Achei essa pergunta fantástica, porque realmente nós nascemos com um planejamento. A doutrina espírita mostra que quando nós reencarnamos, antes de reencarnar, nós planejamos, né, a nossa atual reencarnação. É claro que esse planejamento, ele nem sempre ele é feito da forma que André Luiz coloca nos livros lá. Ah, a gente senta com o mentor, e com o mentor ali a gente discute aquilo que a gente precisa ou não precisa fazer, executar ou não executar. Porque às vezes nós não temos essa maturidade espiritual para fazer isso. E é importante dizer que a gente já está planejando a nossa próxima reencarnação com as nossas atitudes atuais. Mas a pergunta dela eu achei interessante, é isso aí. Como acessar? Eu achei interessante porque quando eu adentrei, comecei a tomar um pouco mais de conhecimento da doutrina espírita, eu também tinha essa preocupação. Eu falava assim, poxa, como é que eu vou lembrar aquilo que eu me comprometi no plano espiritual em fazer aqui encarnado, se eu tenho esquecimento do passado? Como pensa? Se eu esqueci, como é que eu vou saber se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado? Não é? Eu penso que a pergunta dela estava mais ou menos parecida com isso, dentro dessa linha. Mas isso é fácil da gente saber se você está. Primeiro, que a gente não reencarna para a gente fazer coisas erradas ou para fazer o mal. E segundo, a gente tem uma diretriz, né, que está lá no Livro dos Espíritos, não me lembro qual pergunta, que fala assim, onde está inscrita as leis de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. Sua consciência está tranquila? É porque você está ali, dentro desse planejamento. Se tem alguma coisa que está te incomodando, alguma coisa que não, como se diz, né, não está me cheirando bem, é porque tem alguma coisa para ser ajustada. Porque quando a gente acerta, ele tem um sentimento diferente dos prazeres, igual ela colocou aqui. E lá no Evangelho fala que não existe um prazer terreno maior do que o de ser útil àquele que necessita. Nem não é ser útil àquele que necessita, é ser útil, o sentimento de ser útil. A nossa proposta aqui no planeta é ser útil. Interessante que às vezes a gente pensa assim, ser útil é você ir distribuir cesta, ser útil é você fazer campanha do quilo, ser útil é você fazer caridade
dessa ou daquela forma, fazendo enxovalzinho, isso ou aquilo? E eu acho que a resposta é muito clara, não. Eu acho que ser útil, ele transcende isso. É o sentimento de utilidade. Aonde você está. A dona de casa, ela está sendo útil quando ela faz uma refeição com carinho para servir a sua família. O mecânico, quando ele está dentro da oficina e ele faz o serviço dele com a consciência de que ele está querendo servir a pessoa, arrumar, por exemplo, o carro da pessoa, ele está sendo útil. Diferente do mecânico, por exemplo. Eu estou falando isso porque eu sou mecânico, então eu estou falando de mim. Então, às vezes é diferente daquele que aperta a porca do parafuso pensando nos R$ 10 que ele está pensando em ganhar de apertar a porca. É diferente. Então, se a sua consciência está tranquila, você está dentro desse planejamento. Você não vai saber a que você veio. Eu planejei construir um centro. Não é assim. A gente não vai ter como acessar a isso. O próprio caminho da vida vai nos guiar a partir de que você abra o seu pensamento a fazer, a servir. Quem é? Não é? Jesus falou: seja fiel no pouco que você será confiado mais. Então é nas pequenas coisas que você mostra ao que veio, que você vai se entendendo, que você vai se conhecendo. E aí a gente não confunde. A gente não vai confundir, porque o sentimento está lá te mostrando. É aquilo que você faz e fala assim: nossa, é isso que eu gosto de fazer. É essa sensação do dever cumprido que a Kelly está falando aqui. Aí você fala assim, yes! Aí você sabe que foi isso. Porque às vezes você vai numa festa, né? Eu gosto de falar, né? Você vai numa festa e tal, que te traz um prazer, e é normal você sentir prazer com as coisas boas, mas aquilo ali passou 2 dias e acabou. Mas quando você faz, você fala assim, nossa, é isso aí. Tá bom, André? Espero ter podido responder um pouquinho, que você possa ter compreendido, que os nossos amigos também possam ter, né, percebido isso aí. Não dá para a gente acessar. É o servir. Você vai servindo e a vida vai te levando. Tá bom? O André, completando aí um pouquinho, né? Dando um pitacozinho aí na sua resposta. Muitas vezes nós queremos saber de coisas, às vezes, que são, não é desmerecendo a pergunta, né? Todos nós temos curiosidade, sim, de sabermos, às vezes, quem nós fomos, por que disso, por que daquilo, mas a gente sabe que muitas coisas, às vezes, não nos é revelado, mas é para o nosso próprio bem, né? E muita coisa, assim, a gente, às vezes, se engana e a gente vai muito pela curiosidade, principalmente a doutrina espírita, porque a doutrina espírita já tem esse lado, né? Esse lado que é o lado que a gente estuda muito, que é o lado espiritual, não só de espíritos desencarnados, mas da nossa alma, do nosso espírito. Então a gente estuda muito sobre isso. É uma doutrina muito fascinante e ela nos move mesmo a essa curiosidade, né? E é isso que é interessante, que nos faz estudar, nos faz entender mais. Mas, assim, muita coisa, né, não precisa nos ser revelado. Então, muitas vezes eu não preciso saber quem eu fui, se eu tive isso ou aquilo, né? A gente às vezes cai nessa curiosidade mesmo, né? E já tive até pessoas assim que chegaram perto de mim, eu queria saber, sabe de alguém que faz hipnose? Eu queria voltar no tempo e tal. Aí eu falo, gente, mas será que realmente
né? Não nada contra, acho muito bonito o trabalho da hipnose. Mas será que realmente é necessário nesse tempo? Será que realmente eu preciso disso? Né? Eu tenho que saber? Será que eu tenho que saber? Talvez eu vou saber de coisas que às vezes eu não vou saber lidar com aquilo, vai me prejudicar. Então, assim, eu acho que essa curiosidade ela é misturada um pouco com uma ansiedade, né, da gente saber o que vai acontecer no futuro, como é que vai ser, como é que não vai ser, e aquele negócio. Então, muita coisa, assim, a gente tentar prestar atenção também, né, a gente tentar entender, mas sabendo que muita coisa realmente não nos será revelado mesmo, nós não entenderemos mesmo por enquanto, por causa do nosso próprio estágio evolutivo mesmo, que a gente está aqui. Né? Então, nós não podemos ficar só nisso também, não, só nessa curiosidade. Nós podemos, sim, entender, sim, usar essa curiosidade para entender a doutrina, entender o procedimento, como que é feito do lado de lá, né, André? Tanto que é bonito, tanto que é organizado, tanto que é estudado, o tanto que é pensado, tudo nos mínimos detalhes, da nossa família, daqueles que estão chegando, os espíritos que estão chegando hoje, nós estamos vendo que estão chegando aí diferentes, a gente está vendo que estão mais evoluídos, né? Não falo geral, mas a gente está vendo que estamos tendo transformações, né? E isso é muito interessante, é muito bonito. Então, vale a gente começar a estudar assim para a gente entender um pouquinho, até mesmo para a gente dar uma acalmada, né? Uma tranquilizada em relação a isso. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte: quando vem a morte, o que acontece a seguir? Isso daqui é muito individual, né, André? O que acontece depois da morte? Isso daí é muito individual, porque o nosso planejamento aqui, a nossa reencarnação aqui, né, vamos falar essa que a gente está nela aqui agora, a morte, ela vai depender do nosso estado, das nossas ações, desde que a gente chegou aqui. E vai depender da nossa bagagem, vai depender também do nosso apego nas coisas materiais, né? Mas a gente sabe, a doutrina espírita acredita, né? E se estuda isso através até de ciência, da filosofia, da religião, essa questão da vida após a morte. Então, isso aí é muito individual, né? São vários processos e, para falar a verdade, não tem uma diferença tão enorme de como a gente está hoje, não, né, André? Às vezes a gente pensa assim, não, fulano morreu, descansou. Será? Será que descansou? Ou depois de eu passar dessa para melhor, vou ser outra pessoa, vou ser diferente. Não, o espírito, ele não vai morrer. O que morre é esse corpo que a gente está nele aqui agora. Esse corpo que nos é emprestado para a gente passar por essa fase aqui agora. Mas o nosso espírito, ele é eterno. Ele não vai, né? Ele não vai morrer junto com o corpo. Então, ele não vai dar saltos também. Né? A nossa evolução aqui, a nossa bagagem aqui, ela, quando a gente fizer, né, a nossa passagem, ela vai continuar naquele estágio ali aonde ela parou. A gente tem, nós estamos nesse processo evolutivo aqui, a gente passa por ele também do lado de lá, num processo às vezes um pouco menor, né, que a gente evolui mais aqui, mas a gente não vai dar saltos só porque passou para o lado de lá. Não existe isso. O espírito continua o mesmo, que somos nós, né? Nós somos ele, esse espírito, continua o mesmo. E isso é até bom para a gente começar a nos preparar para isso. Nós falamos muito pouco sobre a morte, né? Até que na doutrina espírita a gente não tem muita barreira, não, né? Mas nós falamos pouco sobre a morte, nós falamos pouco sobre esse momento, nós conversamos pouco sobre isso, até mesmo com as pessoas que a gente ama, os nossos filhos, nossos companheiros. O Sérgio mesmo fala isso nas palestras dele, que a gente deve falar como a gente queria que fosse, né? Mas aí já morreu mesmo e é só o corpo mesmo que está ali.
tudo bem, mas só que nós não sabemos como que é que nós vamos proceder nessa passagem. Será que eu vou, será que enquanto estiver ali no velório, as pessoas, eu vou ver, né, ou não? Eu vou entender quando eu passar do lado de lá, ou não? Eu vou saber o que está acontecendo? Muitas vezes eu passo doente, eu vou dormir um certo tempo para poder me acalmar um pouco, para depois começar a entender. Então, isso é muito individual. Mas é importante, eu achei importante essa pergunta, pelo seguinte: nós aqui começarmos a nos prepararmos para termos essa passagem mais tranquila, para termos uma passagem diferente, né? mais amênua, com mais segurança, com mais tranquilidade, porque a gente vê que tem pessoas que sofrem muito quando fazem essa passagem, né? Até mesmo pela não aceitação, coisas materiais, não só coisas materiais, as pessoas também, a gente apega a elas, a gente não quer ir, a gente acha que a gente tem que estar ali, que precisa da gente, então esse apego também nos dificulta muito. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo aqui até mesmo para isso, para a gente começar a praticar o desapego, que não é o desamor, não são sinônimos. O desapego é uma coisa, o desamor é outra. O desapego é tudo, porque na hora vai ser, não só na hora da passagem, mas a nossa vida toda, do lado de cá, do lado de lá, será muito mais fácil quando a gente conseguir fazer isso. É, os espíritos falam para a gente, né, no livro dos espíritos, que logo após a morte é como se existisse um torpor, né? O espírito ali, ele, é claro que cada caso é um caso, eles também colocam isso. Tem um certo que um desligamento, você não sabe o que está acontecendo. Mas a experiência mostra para a gente também, né, em várias reuniões mediúnicas, que tem espírito que nem sabe que morreu, continua levando a vida do mesmo jeitinho que estava levando, muitas vezes não entendendo porque alguns parentes deixaram de conversar com eles, a família parou de falar, ele pergunta, ninguém dá atenção. Então, é uma reflexão interessante o que a Kelly falou, porque para a gente abrir os olhos para o que é mais importante, né? E às vezes a gente vive a vida no piloto automático, né? E depois passa para o lado de lá, nem sabe o que passou. Então, muito, muito importante tudo que a Kelly falou. Eu vou responder uma perguntinha aqui da Simone Vaz. E eu até relutei um pouquinho aqui para responder ela, porque eu não quero dar o meu ponto de vista pessoal, né? Eu vou responder um pouco o que ela perguntou, tá? Mas para que eu possa fazer a pergunta dela, ela faz uma descrição aqui que ela tem uma cadelinha já há 15 anos, que ela acolheu da rua, a cachorrinha estava muito machucada, com problema de pele, que tem até hoje. E ela está sofrendo, essa cadelinha está com problemas de tumores, não aguenta mais nem tomar os próprios remédios. Mas que o veterinário que cuida não quer sacrificar a cadelinha e a proprietária quer sacrificar para ela, né? Porque ela a cadelinha está sofrendo muito, né? Aí a pergunta dela: o animal tem alma como nós? Seria um assassinato você sacrificar o animal? Bom, primeiro a doutrina espírita fala para a gente que os animais eles não têm alma como o ser humano. São ali o princípio inteligente adquirindo bagagem para um dia se individualizar e se tornar alma humana, como um dia nós também já estagiamos em conjunto como princípio inteligente no reino, tanto no reino mineral, vegetal, animal. Eu até falo para você, Simone, que tente, né, assim que possível, estudar, participar de grupos de estudos da doutrina, até para se aprofundar nesse assunto, tá? Então a questão é a seguinte: seria um assassinato ou não seria um assassinato? Isso só eu não posso passar o meu ponto de vista. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, eu quis responder para você isso aqui
é justamente porque a gente percebeu o seu sofrimento, né? E muitas pessoas passam por essa angústia do animalzinho ali, né? E às vezes muitas pessoas têm adotado os animais, muitas vezes de estimação, até mesmo como membros da família, né? Você vê a pessoa, ah, mamãe, vem cá na mamãe, vem cá no papai e tal, né? Porque considera como um próprio membro da família. E a gente respeita isso. Bom, o animal não tem alma como nós, são princípios inteligentes. Embora o princípio inteligente já está também evoluindo e está mais evoluído, muito mais agora do que algum tempo atrás, porque nós também evoluímos, o próprio princípio inteligente que estagia ali atualmente também já está mais evoluído. Por isso que às vezes você olha e fala assim, não é possível, o bicho pensa. Ele pensa, não como nós pensamos, com pensamento contínuo. O animal tem raios de pensamento, mas não quer dizer que ali esteja um princípio inteligente. Então a gente estava conversando aqui mais cedo a questão do sacrificar ou não sacrificar, né? Aí uns falou, eu sacrificaria, outros falaram assim, não, eu não sacrificaria, porque eu penso assim, assim assado, né? Aí até uma colega aqui, até a Ana falou assim, que o marido dela também passou por uma situação parecida e ele falou assim, eu acho que eu sacrificaria, eu queria, porque um animal lá no trabalho dele estava também doente, e eu sacrificaria. E ela falou até brincando, né? Muitas vezes a gente fala, não, então se você estiver lá no CTI, eu também vou deixar desligar os aparelhos, né? Então a gente percebe, porque às vezes a pessoa também está com um familiar dentro do hospital, num coma profundo, em que os médicos dizem e falam assim, não, mas olha só, ele não vai retornar desse coma. Você desliga ou não desliga o aparelho? Seria o mesmo caso de sacrificar ou não sacrificar o animal? Eu penso que é muito diferente. Porque a própria espiritualidade fala que às vezes aquele tempo ali de 10, 20 anos de uma pessoa ali em coma, dentro de uma cama, o espírito está ali, lúcido, embora o corpo não esteja funcionando. Né? E ali naquele tempo é que o espírito está amadurecendo, repensando, refletindo em tudo que ele já fez ou deixou de fazer e o que ele pode fazer de melhor. No caso do animal, ele não vai ter essa reflexão. Até porque o animal, porque ele não tem livre-arbítrio, ele segue instintos, ele não tem opção de fazer o bem ou o mal. Então, ele não vai refletir suas ações. Então, seria um assassinato? Eu não posso te dizer. Seria para você um assassinato? É isso que você tem que refletir. Porque às vezes, igual, né, a Ana falou, o marido dela colocou, eu gostaria que sacrificasse, porque ele não quer ver o bichinho sofrer. Já a própria Ana falou assim, eu não sacrificaria. Por quê? Porque eu prefiro acolher. Está errado ela? Não. Ele está errado? Não. É uma questão íntima. Tá, Simone? E para quem estiver passando por essa questão, é só imaginar que isso aí não é necessariamente uma prova para o animalzinho. Talvez seja para você. Então reflita, pense, amadureça. O que seu coração te pede? Essa pergunta aí é interessante. A gente fica assim mesmo, né, André? Porque, mas eu achei bacana ela perguntar isso, porque pelo sentimento, né? A gente vê que eu acho que o que vale é o nosso sentimento, né? Por exemplo, eu decidi sacrificar o cachorrinho, mas foi pelo bem dele. Eu sei que o tempo que ele teve aqui, né? Eu fiz o que podia. É como nós mesmos, seres humanos, né? Eu fiz o que podia. Eu amei do jeito que eu pude.
Então, isso é a minha, né? O André deu a dele, eu estou aqui dando pitaco de novo, é a minha opinião. Então, o que eu penso também é o seguinte, né, para essa pessoa aí. Eu acho que qualquer um das duas atitudes ali que ela tomar, né, e pelo jeito ali ela ama o cachorrinho, sim, eu acho que as duas atitudes que ela resolver tomar ali não estão erradas, não vai estar errada, né? Porque a intenção dela não é de agredir, não é de machucar, né? Pelo contrário, é o amor que está prevalecendo ali, pelo que a gente está entendendo na pergunta, né? Então, quando a intenção é boa, eu acho que não vale o julgamento, né? Tem uma pergunta aqui também interessante. Existe um mundo espiritual organizado como na Terra? Para quê, se tudo é mental? Eu vou responder um pouco e o André vai me ajudar também. Eu que escolhi. É interessante a gente pensar nisso aqui pelo seguinte. Aqui, né, o nosso planeta Terra aqui, ele é como se fosse uma cópia de lá, né? Essa questão da organização, de como a gente vive aqui, até mesmo se a gente for pensar nos ônibus, os hospitais, lá eles são muito mais bem programados e funcionam muito melhores do que aqui. Então, muito do que a gente vive aqui é realmente uma cópia de lá, não é o contrário. Lá tem uma organização, por exemplo, a partir daqui. Não, é o contrário. O que a gente vive, só que nós aqui somos mais bagunceiros, né? E mais desorganizados. Mas, do outro lado, não. Lá, a gente aqui tenta imitar o que se procede lá, né? Mas existe tudo, e isso daqui, mas tudo é mental. Isso daqui vai depender também da necessidade de cada espírito, né? Por exemplo, vamos supor que eu aqui, vamos imaginar uma situação assim, gosto muito de tal coisa. Vamos imaginar, só para a gente ter, né, um material na nossa cabeça. Eu amo um sorvete. Quando eu estiver, isso é só um exemplo chulo, né, só para a gente imaginar. Eu posso sim, do outro lado, às vezes, imaginar e realmente tomar um sorvete. Por quê? Porque isso está na minha mente. Está impregnado o sabor, a sensação, o prazer. Agora, já vai existir espíritos em que não, às vezes não vai precisar disso mais. Tem aquele livro que é Violetas na Janela, ele cita um pouco sobre isso, né? Uma história muito bonita, e ele cita um pouco sobre isso. Então, a gente tem sim, até mesmo os hospitais, né, do lado de lá, para aquelas pessoas que vão precisar desse atendimento. Acho que a maioria de nós também, né? Se em algum momento a gente precisa desse atendimento, então, assim, é tudo muito bem organizado. E aqui nós estamos tentando fazer uma cópia de lá. Então, essa necessidade que ela pergunta aqui, se tudo é mental, para quê? Mas depende, até quando é mental? Né? A necessidade, às vezes, até mesmo necessidade nossa mesmo aqui. A gente, como eu falei na outra pergunta, quando a gente passa para o lado de lá, né, o espírito, ele continua o mesmo. E, às vezes, a necessidade nossa aqui e esse apego é grande e a gente continua com ele do lado de lá. Né? Até mesmo em relação, vamos supor, uma pessoa que seja muito ligada ao físico, né? O meu corpo tem que estar assim, né? Isso também, eu posso levar também para o lado de lá. Então, não tem muita diferença essa relação, porque fica também ali no perispírito, fica também ali na alma essas sensações. Então, às vezes eu vou precisar por um tempo e depois eu consigo me libertar disso, né? E aí não vou precisar mais alimentar esse tipo de coisa, né? Então, é isso daí. A gente, você vai mesmo, por isso que a gente tem que começar
a nos preparar mesmo com esse desapego, né? Porque o que importa mesmo é o alimento do espírito, é o alimento da alma. Então, essa é o que eu vejo, né, a respeito disso daí. Nosso mundo aqui com o mundo, né, espiritual. Você me pediu para dar um pitaco, eu vou dar. Não, mas você foi muito feliz quando você fala que aqui é uma cópia do mundo espiritual. Perfeito, é isso mesmo. Só que é uma cópia muito mais mal feita, ainda tentando imitar lá, que é uma situação muito mais perfeita. Lá no livro do André Luiz, Nosso Lar, ele descreve as instituições, as governanças, com um sentido de justiça muito mais apurado do que o que nós temos aqui nas nossas lideranças governamentais. Embora se a gente fizer um retrocesso e olharmos para trás, a gente vai perceber que nós já caminhamos muito. Porque quando a gente fala que é uma cópia mal feita, a gente vai perceber que, observando a lei de evolução que a doutrina espírita traz para a gente acha que as coisas hoje estão piores, mas elas não estão piores do que algum tempo atrás. As coisas hoje são muito melhores. O senso de justiça nosso é muito maior. E não falo só do senso de justiça, só do senso comum, digo, de algumas pessoas. É o senso comum, né? Então, quando eu cito o livro Nosso Lar, que foi psicografado na década de 40, e eu falo essa questão desse rascunho mal feito, você vê, foi em 1944 que ele foi editado a sua primeira vez. André Luiz, ele fala, ele conta que ele foi num departamento lá para começar a escrever, ele se assentou na frente de uma máquina que parecia um televisor, com um teclado na frente, que eles digitavam no teclado, aparecia no televisor. O que é isso? Se não o nosso computador que foi aparecer muitos anos depois, né? Que hoje a gente tem em casa com maior facilidade. Então ele já descrevia isso, ele nem tinha o nome de computador. Então, quer dizer, são coisas que já tem lá. A gente acha que hoje tem um smartphone que a gente faz muita coisa, a tecnologia lá é muito maior. Agora, quando se fala assim, que é tudo mental, só que depende do espírito. Na nossa condição atual, embora o perispírito para nós encarnados ele seja quintessenciado, e as coisas no plano espiritual, né, a gente pensa que é uma coisa no passe de mágica. Não é. É matéria. O perispírito é feito da mesma matéria que é feito o meu corpo, mas de uma forma, numa vibração muito mais sutil. Percebe? Lá, então, e aí você faz um link na pergunta anterior que você respondeu. Por isso que você não desencarna e tudo muda, porque você está naquele mesmo plano mental. Mental sim, mas ainda dependente da matéria. Né? Então, lá na Revista Espírita, eu esqueci qual edição, quando fala, né, descreve a sociedade de Júpiter, então vem que já é um planeta mais evoluído na Terra do que a Terra, e aí vem falando que lá também existem as instituições, existe as hierarquias, existe, porque isso aí quer dizer, traz para a gente um senso de quê? De organização. E no universo tudo é organizado e segue um degrau. A gente não está simplesmente, eu desencarnei, vai ser tudo pelo pensamento. Quando você fala do sorvete, eu não vou dar conta não de produzir um sorvete, porque eu não sei nem como é que faz o sorvete aqui, quais os ingredientes que eu vou misturar para fazer um sorvete. É mental, sim, mas quando você sabe fazer, você tem que saber, senão você vai passar até fome. Brincadeira à parte. Gente, o tempo nosso encerrou.
Tem muitas perguntas interessantes. É uma pena o tempo ser pequeno. A gente gostaria de poder falar mais, mas o tempo não nos permite, então a gente espera, né, que vocês acompanhem esse programa, ele é muito interessante, e espero que nós pudemos contribuir de alguma forma a esclarecer algumas dúvidas e consolar um pouquinho as angústias de cada um. Paz e luz no coração de todos. Uma boa tarde a todos. Agradeço a paciência e que a gente possa ter levado um pouquinho de conforto, né, André? Um pouquinho de luz, um pouquinho de calma, que esse é o nosso objetivo aqui na casa. É tentar levar conforto para todas as pessoas que estão aí tentando estudar, tentando entender tudo aquilo que nos acontece, os nossos desafios, os nossos problemas, para que a gente possa ter principalmente uma aceitação maior com as coisas. E para a gente ter essa aceitação, primeiro nós temos que compreender outras coisas, outros processos, para a gente poder começar a desenvolver essa aceitação, né? Então, agradeço a todos e até uma próxima oportunidade.